Você vê aquele post e dá aquele estalo, sua aranha liga e fala, cara, isso aqui tá meio estranho. Vocês conhecem alguém que tem uma empresa, vocês aí, quem tem empresa? Não, você tem uma empresa, você resolve ir morar no outro país e fala, não, você chega pro amigo seu, toma aqui o CNPJ, fica aí com a empresa, quando eu voltar tu me devolve. É estranho, né? Normalmente você faz o quê? Uma procuração, você faz uma procuração, não, tá aqui a procuração, toca o barco aí, toca o pau, quando eu voltar tu me devolve. E isso fica mais estranho ainda quando envolvem pessoas públicas, inclusive tem interesses eleitorais, pessoas que já estão envolvidas em algumas polêmicas, alguns eventos que aconteceram ao longo da história política dos últimos meses, dos últimos anos, inclusive alguns rachas, alguns probleminhas dentro da própria direita. Eu acho que é público e notório, principalmente para quem vem acompanhando as redes sociais, que desde o final de 2020 começou a surgir uma turma um pouco insatisfeita com o governo Bolsonaro, falando que o governo Bolsonaro é frouxo, é covarde. Bom, estou vendo ele dizer aqui, em relação à empresa, né? Que empresa é essa? Ninguém falou de empresa, Kim Paim. Você está falando de uma associação sem fins lucrativos. Você quer comparar uma associação, compara com partido político, não com empresa. A empresa tem cota, né? Lógico que o cara sai, ele pode passar a procuração para gerir a empresa para alguém. Mas não estamos falando de empresa, tá? É uma associação sem fins lucrativos. Eu não sei se você chegou esse informe para você ou não, mas como você não faz o trabalho de pesquisar, eu já vou te adiantar. É uma associação sem fins lucrativos, é nos moldes de um partido político. Um partido político, quando começa como associação, depois ele vira partido. Esse farol, na verdade, quando chegou o pedido do Vitor Meta, que é meu amigo desde 2018, ele era tesoureiro da campanha do PSL aqui em São Paulo, tá? O Vitor Meta é o cara que levou o médico para salvar a vida do Bolsonaro, no avião dele, lá para Juiz de Fora, tá? Então não é um porcaria qualquer, não. Muito respeito para falar de pessoas que deram sangue para ajudar a campanha do Bolsonaro. E esse rapaz, que você falou aí, o Vitor Meta é um deles, tá? Que é o meu amigo que, quando os Weintraub saíram do Brasil, o Vitor veio me falar que eles tinham essa associação que fazia ativismo, né, em prol das causas, e que eles tinham que passar a associação para estar debaixo de outras pessoas aqui, porque eles iam embora. Tá? E que depois, quando eles voltassem, eles voltariam igual ao partido político. Quando o cara sai do partido, ele sai da executiva e entra outra pessoa e depois volta. Não é empresa, tá? Não é que nem procuração. Uma associação, entra um dirigente, sai outro. Tá? Então eles me pediram esse favor. Naquela época eram pessoas que estavam sendo... Também tinha todo mundo sendo naquela clima de perseguição. Então todo mundo se ajudava. Tá? Eu cansei de ver pessoas pedindo ajuda para mim e eu pedindo ajuda para as pessoas naquela época que a gente estava sendo perseguido. Tá? Tinha iniciado a perseguição. Inclusive você, Kim Paim, que está aí na Austrália, eu me lembro de você me ligar e perguntar se eu queria passar um mês aí na Austrália com você. Você até foi naquela época generoso, né, de me oferecer para eu estar aí com você. Então, o que fez você mudar de ideia em relação a mim, que naquela época você foi generoso comigo? Eu não sei, porque eu não mudei em relação a você. Eu continuo falando a verdade, continuo achando o que eu acho de todo mundo. Eu só acho que você mudou. E eu não entendi porquê, mas nós vamos um dia saber. Quando você vai no perfil oficial do tal Farol da Liberdade, olha que coisa interessante. É bem exclusivo, só segue 5 pessoas. Os Weintraubs, um advogado deles, que é o Meta, não conheço o Jefferson Oliveira, e o nosso glorioso Garfo, o Garfo, a lenda da política, né? Quase um sobrinho do Roberto Jefferson. Meu Deus, ele ama o Roberto Jefferson, coloca um cara que mudou. Um cara que mudou, um cara mudado, é o atalaia do conservadorismo. E olha que coisa interessante. E foi esse aqui que começou a dar o estalo, e vocês vão ver que a história é um pouco muito estranha. Vamos lá. Então, para começar, o Kim Paim está falando de uma associação sem fins lucrativos. Tá? Não está falando de empresa. Isso aqui é diferente de empresa. A empresa tem cota de propriedade, é dono, tem capitalista, tem dono. Isso aqui é uma associação igual a um partido. Tá? Então, uma pessoa dirige, ela pode sair, entra outra pessoa para dirigir. Tá? Então, comparar isso com a empresa, no mínimo, é desconhecer o Código Civil, desconhecer a natureza societária, a diferença entre empresa e associação. Então, essa associação que não tem dono, uma associação não tem dono, tá, Kim Paim? Não existe dono uma associação, não é que nem empresa, tá? Então, não é que você pode dar uma procuração para o cara, que nem partido, porque partido, em tese, não tem dono. Tá? Você recebe a outorga para você ser dirigente, você ser um presidente, não é sócio. Tá? Então, tratar a tua comparação disso como sócio
já mostra que você não entende nada do que está falando. Está recebendo alguma coisa aí sem checar. Tá? Nessa ocasião, foi em 2020, quando eles foram embora, o Vitor Meta, que, como eu disse, é uma pessoa que é meu amigo, eu conheci ele em 2018, durante a campanha, ele foi tesoureiro do PSL, além de advogado com muita experiência, né? Ele foi tesoureiro do PSL em 2018 aqui em São Paulo, e foi o cara que levou o médico, né? O doutor Macedo levou ele lá para Juiz de Fora, quando o Bolsonaro tinha sido esfaqueado. Foi o Vitor Meta que pôs o médico no avião dele e levou ele lá para Juiz de Fora para salvar a vida do Bolsonaro, né? Na verdade, o médico de Juiz de Fora salvou, e o Macedo foi lá e continuou o processo, né? Para ajudar a salvar o Bolsonaro e trazer ele em segurança para São Paulo para continuar sendo tratado. Então, nós estamos falando de pessoas que colocaram o seu dinheiro, o seu tempo, sua disponibilidade para ajudar a campanha e ajudar o governo Bolsonaro. E o Vitor é uma dessas pessoas. Então, essa associação se chamava Centro de Estudos pela Liberdade, né? O Farol da Liberdade foi colocado depois. Eles foram embora, pediram para que eu ficasse. O Vitor, que é um advogado que entende disso, falou: eles precisam colocar alguém de confiança, alguém que é uma pessoa que é honesta, que não vai desvirtuar nada, uma pessoa sabidamente honesta, que não tem interesse, né, em sequestrar a entidade, para ficar com essa entidade. Tem vantagens, ela já existe, você pode usar ela para ser amicus curiae em juízo, né, para entrar com ação civil pública, né? Naquela época a gente estava sofrendo a pandemia, estava tendo um ataque às liberdades individuais, né? Então eles me pediram isso, o Vitor, e eu aceitei, entrei de presidente, mas nunca participei da gestão. O Vitor e um outro advogado que ficaram gerindo, também eles são parte, né, do estatuto, ficaram gerindo a associação, para que o combinado fosse que quando os irmãos voltassem, que eles iam retomar, né, a gestão da associação deles, a qual eles tinham iniciado a criação. Então é isso, não tem nada a ver com empresa, com procuração, viu, Vitor Meta? Viu, Kim Paim? Viu, Kim Paim? Não tem nada a ver com empresa, com procuração, com nada. Tua comparação é esdrúxula, mostra que você não entende nada do que você está falando. Inclusive o Faca assume que o tal Farol da Liberdade, quando você vai olhar o CNPJ... Você se refere a mim como lenda? Kim Paim, que história é essa de lenda, rapaz? Eu não sou lenda, não. Eu tenho endereço, eu tenho escritório, todo mundo que está falando a meu respeito na rede social, que me conhece pessoalmente, tá? A maioria das pessoas que está lá falando a meu respeito, me defendendo, que sabe quem eu sou, já esteve sentado comigo, já veio pessoas que pedem ajuda, às vezes quando eu posso eu ajudo. Então, não existe lenda na minha vida. Minha vida, né, não tem nada que é lenda. Eu não sou lenda da política, coisa nenhuma. Também porque eu não sou político. Não entrei nisso para ser político, para ter cargo. Nunca tive cargo, nunca quis cargo. E não quero like, nem monetização de nada. Tá? Então, é bom que saiba que essa história de fazer sarcasmo e me chamar de lenda, é você que está falando. Agora, lenda para mim é uma pessoa que fica a 20 mil quilômetros de distância e nunca ninguém viu as caras, entendeu? Nunca ninguém viu onde você mora, o que você faz, né? Você faz uns vídeos aí. Então, assim, eu não quero atacar ninguém, não estou atrás de atacar você, entendeu? Mas piadinha, chamando de lenda uma pessoa que tem endereço fixo, que está atuante, que eu apareço nos lugares, tá? Não sou uma sombra, não sou um perfil e não me escondo atrás de canal do YouTube. Tá? Não me escondo de ninguém, inclusive. Tá? Inclusive a Polícia Federal foi na minha casa 2 vezes, tive 3 quebras de sigilo. Então a minha vida já fizeram dossiê sobre mim de verdade, tá? Não é dossiê de copia e cola. A Polícia Federal fez investigação a meu respeito e não achou nada, tá? Tanto que já teve inquérito arquivado, inclusive. E no outro inquérito, no das fake news, tem parecer do Aras já pedindo um arquivamento, já no meu caso. Então não adianta você vir com copia e cola, porque a verdadeira investigação de verdade, de gente que sabe fazer, já mostrou que não tem nada. Então, até aí, vamos voltar para a realidade e parar de brincar de lendinha, que para mim, quem faz sarcasmo de lenda é quem está a 20 mil quilômetros de distância. Outra coisa, está escrito lá, associação privada. Então, para você tratar isso como uma empresa, você nem leu o que está escrito no próprio print. Tá? Segundo, presidente de uma associação privada, mesma coisa que presidente de partido. Quantas vezes uma pessoa pode entrar num partido e sair? Então não tem nada a ver com empresa, tá? Para deixar bem claro, uma pessoa pode fundar um partido, fundar uma associação e o presidente ser uma pessoa ou outra. E não tem nada a ver com o PTB também, porque isso aqui é de 2020, tá? E o PTB eu fui para o PTB em 2021, em julho, tá? Então nós estamos falando de uma coisa que aconteceu 1 ano antes.
do PTB. Então, não adianta você querer ligar uma coisa com a outra. Até porque eu não participei administrativamente da associação Centro de Estudos pela Liberdade, que depois mudou de nome para Farol da Liberdade. O grupo que geriu, eu conheço, mas eu não tive participação na gestão, né? Eu simplesmente aceitei figurar como presidente, até que eles pudessem voltar, porém em confiança ao meu amigo Vitor Meta, que é quem de fato geria essa sociedade, um advogado de confiança, que eu conheço ele como pessoa e sei da idoneidade dele. Então, por esse motivo, não adianta você querer inventar essa história. Quando a associação mudou de nome, né, para Farol da Liberdade, eles passaram a fazer as publicações, fazer o trabalho deles, que eu nunca me meti no meio e continuo hoje da mesma maneira, aguardando o momento, né, deles estarem de volta no Brasil para fazer uma ata e fazer isso de volta. Porém, já te falo, não adianta você usar isso para tentar ligar isso com o PTB, porque o PTB foi um ano depois e nunca... o PTB, sim, eu participo em ata como presidente, as decisões são tomadas em ata, inclusive, por mim, tá? Então, você deveria ter mais cuidado para falar as coisas e investigar as coisas que você fala, e não pegar print de uma coisa e querer ligar com a outra sem nexo temporal nenhum, sem nexo causal nenhum. De novo, você está insistindo no sofisma. Isso é sofisma. Isso é feito para você dar áreas de ilegalidade ou de ilicitude para algo que não é ilícito, tá? Isso é comum. Tá? Quem faz isso, o pessoal que faz isso, que procura dar áreas de ilicitude a algo lícito, é o cara chamado Luciano Ayan, que fez isso no inquérito das fake news. Gente que fez essa mesma técnica para incriminar a direita no inquérito das fake news, criando toda uma narrativa de ilicitude para algo que não é ilícito. Você está fazendo igualzinho aqui. Entendeu? Você está fazendo igualzinho, tá? Não tem nada de ilícito nem imoral em você entrar na presidência de uma associação privada que não é empresa, tá? Não tem fins lucrativos, não tem sócio, não tem cotista, nem acionista, tá? Numa associação privada não tem. Se você não estudou isso, vai estudar antes de falar. Por isso que ele falou no Spaces que o Moro não é inimigo dele. Uma pergunta. E aí, dito isto, para minha surpresa, e perceba, eu falo que ele tava lá, ele só não aparece na TV. Eu falei às 9h30 da noite. Mesmo eu já falando que ele tava lá, confirmando tudo bonitinho, adivinha quem aparece para defender o amigão que deixou, não, toma conta aí da minha empresa, depois tu me devolve. O Garfo voltou. O Garfo voltou às 10h28 da noite. E olha só que interessante, tá na hora do Kim Panin ficar quietinho, não acham? Bom, isso aqui é um pouco me intriga. Eu não tenho problema em chamar de Panin, não, cara. Eu às vezes até acho até, quem sabe, um elogio. O Kim Panin, o Kim Falsim, quem falou de passar pano pro governo aqui? De onde você tirou que eu tô falando do governo? O teu apelido Panin, até onde eu investiguei, é porque você é passador de pano para pessoas que são investigadas, né? Ou tiveram passado, né, debuloso ou até passado de ficha criminal, tá? Você mete pau no Roberto Jefferson, mete pau nele, que a última condenação criminal dele foi do mensalão, tá? Que inclusive já foi paga, né? E os mesmos caras condenados no mesmo processo e depois condenados de novo em outros processos, né? Como eu não vou nem falar o nome aqui, o presidente do partido onde está o Bolsonaro hoje. Bolsonaro é um homem limpo, mas o presidente do partido onde ele está tem as mesmas condenações do Roberto e tem novas condenações depois e você não fala nada. Então o nome Panin é só porque você passa pano para outros condenados, outros investigados, condenados, e você gosta de ser seletivo nas suas críticas. Então não é passar pano para governo, tá? Não tem nada a ver com o governo o que eu falei de você, tá bom? Só para entender, para você deixar bem claro. E outra coisa, quando você falou do Roberto Jefferson, né, que eu amo, né, eu simplesmente conheço o Roberto Jefferson há 20 anos, minha família conhece, tá? Ele já ajudou minha família já ajudou ele, temos amizade, tá? Eu não sei se você entende o que é isso, e ele sempre teve a palavra dele mantida comigo, a palavra dele mantida com as pessoas que eu conheço, então eu não tenho nada de ruim para falar dele, tá? Agora, se você vai ficar levantando isso como um problema, eu gostaria que você fizesse esse levantamento
com as outras pessoas em relação aos outros nomes, né? Gente que está até hoje com problemas, né, de injustiça e que você não fala nada, né? Tem um monte de nomes aí que você não fala nada ou não pode falar. Eu posso, entendeu? Eu apoio o Bolsonaro, eu apoio a reeleição do Bolsonaro, mas eu não vou passar pano para pessoas que estão ao lado dele que eu às vezes acho que não deviam estar. Apesar de eu querer muito que ele ganhe, eu tenho muito medo de algumas pessoas próximas dele passarem o pé nele. E eu espero que isso não aconteça. E a gente sempre tenta ajudar, sempre tenta oferecer o que a gente tem. Hoje eu estou tocando um partido político no estado da federação. O que eu puder fazer para abrigar apoiadores do presidente e pessoas que querem ajudá-lo, eu já estou fazendo, tá? Então, isso é uma coisa que você pode até checar, dado o trabalho de nominata que a gente já fez. Você quer que o governo prospere, mostrar os bons aspectos, defender o governo, então isso é algo ruim. A forma dele me ofender é falar que eu passo pano pro governo. Estranho, viu? Ô Kim, para de mentir, que aonde que eu falei que você passa pano pro governo? Para mim, eu tô falando paninho, porque para mim, quem você passa pano são outras pessoas investigadas e condenadas, né? Que você não fala nada porque elas estão próximas do governo. Só isso. Então, o teu negócio é falar de Roberto Jefferson, tá? Que foi condenado só lá em 2005, lá em 2006, lá do Mensalão, 2007, não sei o ano, e que já cumpriu, e depois, na mesma condenação que o Valdemar Costa Neto, que outros tiveram, que você não fala nada, e esses outros continuam em processo de condenação, inclusive envolvidos em situações que você não fala nada. Então, o paninho é sobre isso, não tem nada a ver com o governo, tá? Só para deixar claro, não sei de onde você tirou isso, mas eu não falei isso, tá? Então não põe a palavra na minha boca. Para um apoiador tá muito estranho. E aí fala lá que apoiador estranho por quê? Apoiador não é apoiar qualquer coisa. Eu sou apoiador do presidente e das pessoas que eu sei, que eu conheço, que estão em volta dele, que são pessoas de bem. Agora, quem eu não conheço ou quem eu não sei se está de boa lá do lado dele, eu não preciso apoiar mesmo. Entendeu? Eu não vou apoiar todo mundo que está em volta dele, até porque teve muita gente em volta dele que o traiu, tá? Um monte de gente que esteve em volta dele o traiu. Então, se a gente apoiar todo mundo cegamente, vamos acabar sem querer apoiando um traidor, como foi o caso do Bebiano, como foi o caso de outras pessoas, tá? Então, deixando bem claro, apoiar o presidente não é apoiar todo mundo que está em volta dele. Você apoia quem você enxerga que tem boas intenções e boa vontade, que está agindo corretamente. E eu, se eu enxergo alguém que eu vejo que não está agindo corretamente, eu não vou apoiar essa pessoa, ainda que ela esteja grudada no Bolsonaro. Entendeu? Por exemplo, Kim Paim, se você grudar lá no Bolsonaro e falar que você é um assessor dele e quiser meu apoio, hoje você não terá meu apoio. Porque você está costumeiramente inventando e fazendo, inclusive, ilações e mentira até. Porque eu não disse nada em relação a passar pano para governo e você está dizendo isso. Você está mentindo. Você não fez um tweet para se retratar. Que no teu primeiro tweet, para começar, eu não estou aqui defendendo os irmãos nenhum. Estou defendendo porque eu sei que tudo isso você está usando também para me atacar. Então, eu estou apenas defendendo que você cria narrativa e que você mente. Então, quando você falou no seu primeiro tweet que ele não estava lá, e eu não tenho procuração para defendê-lo, o que ele fala da vida dele, o que ele faz da vida dele, é problema dele. Inclusive, ele está no partido dele, lá com a campanha dele, a nossa campanha, nosso partido está por outro rumo, por outro caminho, todo mundo sabe. Agora, de novo, quando eu entrei nisso para falar, é porque eu estava vendo você mentindo. Você foi lá e disse num tweet que ele não estava presente, que era o único ministro que não estava presente na cerimônia. Mentira, porque ele estava. Se você tivesse procurado ver o vídeo, você não teria feito aquele tweet. Você não se retratou daquele tweet, e aí fez um outro para dizer que, não, porque ele puseram ele longe, né, que ele quis ficar... Ou seja, você tentou dar um twist, né, para tentar se sair disso, né, tentar... não, vou... Você tentou sair da tua própria enrascada com uma nova narrativa, né, para a situação. Não, ele chegou depois, ele estava no canto da foto, entendeu? Então, assim, é só isso que eu estou querendo apontar. Isso tudo você já fez no passado, tá? Você fez a mesma coisa lá atrás, e eu quis deixar isso claro, por isso que eu mencionei nesse caso do Weintraub, porque lá atrás você publicou uma carta que você tirou do Globo, que era uma carta do Roberto Jefferson, adulterada. Estava faltando 5 letras na carta, depois a gente busca para colocar no vídeo, tweet meu antigo, né, e essa carta. Faltando 5 palavras nessa carta, você publicou a carta do Globo, sem checar se estava correto ou não,
estava rolando a carta verdadeira, manuscrita, já estava circulando nas redes. Você não procurou saber se essa carta era verdade, o original estava nas redes, e você foi lá e construiu toda uma narrativa, né, em cima do Roberto Jefferson, usando uma carta adulterada, que realmente tinha um outro sentido. Né? A carta adulterada tinha um outro sentido. Você construiu toda uma história e ainda foi lá no Twitter me provocar. Aí eu busquei a carta verdadeira e te rebati. Falei, Kim, você está divulgando uma carta adulterada. Não estou dizendo que você a adulterou, mas você pegou a carta adulterada, divulgou-a para construir uma narrativa e não cuidou de checar a fonte. Que é uma coisa que você, como jornalista, se você se diz jornalista e você se diz, porque está no teu perfil lá no Twitter, jornalista, você deveria checar a fonte. Em vez de pegar o que está no jornal, copia e cola do Globo, se o Globo está mentindo, você é propagador de mentira. Entendeu? Então, se você vai pegar uma notícia do Globo e quer vender como verdade, você cheque ela, porque eles mentem mesmo. Né? Uma carta adulterada. E você, sabendo que podia ter acesso ao original, você conhece a mim, você conhece um monte de gente, pergunta, tem o original da carta? Eu te mandava o original da carta. E nem precisava, estava nas redes. Você não se retratou, né? Eu confrontei você na rede social com a carta verdadeira e você não se retratou. Você mandou mensagenzinha privada para mim, meio que querendo dizer, deu uma desculpa esfarrapada, tá? Mas você não se retratou em público. Aquele teu tweet com aquela adulteração tá lá até hoje. Então, não vem com essa. Isso não é jornalismo. Partido de Roberto Jefferson filia integrantes do grupo político de Weintraub para atrair ex-ministro. Não são apenas amigos. São mais do que amigos, né? São companheiros de partido. A cúpula do PTB trabalha para filiar membros do grupo político do ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub, com o objetivo de trazê-lo para a legenda. O advogado e ex-assessor de Weintraub na pasta, Vitor Meta. Vamos lá, o Kim Paim. Cara, tenho muito orgulho de ser amigo do Vitor Meta, tá? Só para saber, porque é um cara que sempre que eu testemunhei ele trabalhando, um cara sério, honesto, é um cara que levou o médico, o Dr. Macedo, lá para salvar a vida do Bolsonaro, depois que o primeiro médico já tinha feito um ótimo trabalho para salvar ele. Foi o Dr. Macedo que chegou lá no avião do Vitor Meta, em Juiz de Fora. Então, para ir, ele é meu amigo, independente dele estar no partido, ter estado no partido, dele ser da política ou não, é um cara que eu respeito, que é meu amigo. Então, qual o problema de ser amigo dele? Nenhum. Tá? Segunda coisa, não é que eu trabalhei para filiar grupo político, não. Eu, quando entrei no PTB, eu trabalhei para filiar todos os grupos políticos da direita. Tá? Então, antes de eu ter o Vitor Meta como representante do grupo político do Weintraub, no PTB, eu convidei o grupo político do Luiz Felipe para integrar o PTB e ele me indicou uma pessoa do grupo político dele que ingressou no PTB, tá? O José Parra. Outro grupo político que eu teria convidado para ingressar no PTB, mas não precisei convidar, porque eles já estavam no PTB, era o Movimento Conservador, né? Que tinha como representantes o Edson Salomão, o deputado Douglas Garcia. Então, esse grupo estava no PTB. Então, faltou o grupo do Eduardo, que foi convidado também. Eu convidei o Eduardo Bolsonaro para que ele indicasse alguém do grupo dele para estar no PTB. Minha ideia, quando eu assumi em julho, era que estivessem todos os grupos. Essa treta toda aí, entre irmãos Weintraub e essa treta toda, não existia naquela época, lá em julho do ano passado. Então, eu na minha intenção de unir a direita, tá? Dar espaço para todos os grupos, conversei com todos os grupos, tá, aqui, eu já falei 1000 vezes isso, e eu falo para todo mundo, não adianta você pintar do jeito que você está pintando que, ele fez uma grande aproximação. Eu fiz aproximação com todos os grupos, tá? Com todos, inclusive o grupo do Luiz Felipe, grupo dos monarquistas, indicou uma pessoa que ficou no PTB, lá ajudando a montar. O Vitor até veio depois, tá? Porque no momento que eu fiz o convite, o Vitor demorou uns 2-3 meses para ele fazer a filiação dele, tá? E eu não estava tentando filiar outros integrantes, não. Tá? Eles já tinham partido, tá? Eu já sabia que... Tanto que um outro integrante do grupo do Weintraub, que é o Rodrigo Moraes, já estava no 35. Tá? Então, ele já tinha esse partido para ir e eu já sabia isso desde outubro, novembro. Tá? Então, não existia isso que a jornalista falou, quer dizer, isso é a conclusão dela. Tá? A minha conclusão era que eu queria unir todo mundo. Não é mesmo não, viu? É aquele que senta do lado do Facuri. Viajam juntos, passeiam, sabe? Joga videogame. A entrada de Meta na legenda teve o aval do ministro, que sonha em se candidatar ao governo de São Paulo.
Escuta, isso aí é conversa da jornalista e que você nunca se deu ao trabalho de olhar. Essa matéria foi do 14/12, o Rodrigo Moraes já estava na executiva do 35 há meses atrás dessa matéria, meses antes, tá? Então como é que estava no nome do Weintraub que ia entrar na legenda, se ele já estava em outra legenda que já tinha negociação com o Weintraub ir para lá, tá? Então ele não estava negociado de vir para o PTB, ele estava negociado de ir para lá. Eu é que na minha intenção de juntar todo mundo, fiz o movimento de convidar todos os grupos, tá bom? Rodrigo Moraes, a moça publicou aí que ele ia para o PTB, você não checou. Se você checasse, não precisava nem checar comigo, se você checasse com eles próprios, eles já estavam no 35, lá o Rodrigo Moraes, e já dizia, né, em off para os jornalistas que o Weintraub ia para o 35. Então, pare com essa conversinha de pegar print de jornal e dizer uma coisa que nunca aconteceu, tá? Nunca fiz convite para ele ir lá para o PTB, eu já sabia que ele tinha outro partido, tá bom? Ele encabeça o grupo político que tenta construir uma candidatura de Weintraub em 2022. Hoje o Weintraub não está no PTB, está no PMB, né, que é o Brasil 35 agora. O interessante é você ver essa proximidade. Weintraub, Garfo, Meta. O Garfo a gente já sabe qual é o passado dele, né? Ele junto com o Paulo Ené são os patronos da Igreja Construtiva. O Kim Paim, eu tenho muito orgulho do meu passado, tá? Tenho muito orgulho do meu passado. E não é do que você está falando. Meu passado desde 2014, tá? De ter ajudado caminhões de rua na Paulista, Vem Pra Rua, Acorda Brasil com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, todo aquele movimento Fora Dilma, que a gente ajudou a fazer, as famílias na Paulista, as manifestações democráticas, verde e amarelo, sem nenhum incidente policial, tá? Eu tenho orgulho desse passado. Então quando você falar do meu passado, você lava a boca falar do meu passado, porque meu passado é limpo. Eu tenho... ainda por cima, sofri 2 buscas e apreensões e 3 quebras de sigilo. E tá aí o resultado, nada. Então, quando você for falar do meu passado, você investigue ou lave a sua boca. Fale direito ou lave a sua boca, tá? Outra coisa, em relação à crítica nacional, sim, eu conheci o Paulo Enéas, ajudei ele durante 2016, 17, 18. Em 2019, eu parei de participar e de fazer colaboração com Crítica Nacional. E eu, então, já deixo bem claro que ele sempre foi o editor, mesmo quando eu colaborava, eu não tinha gerência sobre o que ele falava, tá? Se alguma vez eu falei com ele pedindo para ele tirar ou pôr alguma postagem, foi a pedido, não foi nunca dando ordem, nunca foi exigindo nada, porque eu não tenho esse poder, tá bom? Não só com ele, com outras pessoas da mídia que eu já tenho contato, eu tenho a mesma relação de amizade, de pedir as coisas, de conversar, tá? Não tem essa de mandar nos outros, tá? Se você interpreta uma relação de amizade como alguém que manda em alguém, de repente é porque é só assim que você está acostumado. Alguém manda em você, você não sabe pensar outra coisa? Se o cara tem uma conversa com um jornalista e que ele consegue pedir um favor e o cara atende, você acha que isso é mandar? Por quê? Você só enxerga dessa maneira? Alguém manda em você então, para você só enxergar assim? Porque você deve estar usando a lente que você usa para se medir, então, né? E olha como essa matéria envelheceu bem. Isso aqui é já de julho. Como o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, Felipe Sabará. O Sabará rapaz que foi candidato a prefeito de São Paulo, ambos expulsos do Partido Novo. O ideal é a gente ter 2, 3 partidos conservadores fortes e no fim eles se coligarem para ganhar. Não tenho vontade de ficar competindo com a legenda que o Weintraub escolheu. O PTB vai ser o primeiro a se coligar com ela, declarou o empresário. Vamos lá, Kim Paim. Você está pegando a matéria de julho, né? Porque aqui na última quinta, assumiu o diretório do PTB em São Paulo. Sim, julho. Exatamente como eu falei mais cedo. Queria unir todo mundo, tá? Se o PTB se eu tivesse sucesso em colocar o PTB em rumo de ser um partido conservador, e aqui mesmo eu já entendia que o Weintraub teria outro partido. Só que naquele momento, como eu queria unir todo mundo, eu queria, você vê, trazer ex-novos, que são mais à direita da sigla, como Ricardo Salles e Sabará, para unir as pessoas. Quis trazer o grupo do Luiz Felipe, quis trazer, ou ficar próximo daquela época, do grupo do Weintraub, sim, que eu declarei aqui. Não tinha treta em julho do ano passado. Você tinha, eu não sabia. Então, fiz o meu trabalho de tentar unir, tá bom? Que alguém tem problema com isso? Quer dizer, se você recebe um partido para montar do zero, o que você vai fazer? Você vai chamar todo mundo que você conhece. Foi o que eu fiz. Qual o problema com isso, Kim? Você vai continuar vendendo isso como se fosse agora? É isso? Vai usar desse subterfúgio,
dessa técnica sofismática de querer criar narrativa agora, você está pegando uma matéria de julho do ano passado, tá? Que você vê pela matéria que já se sabia que ele iria para algum outro partido, tá? Se a gente tivesse com esses 4 grupos que eu mencionei aqui, o do Luiz Felipe, do Weintraub, ou o grupo dos ressentidos do Novo, né, que eu queria trazer para o PTB, e também o movimento conservador que já estava lá, se conseguisse unir todo mundo, ainda que fosse em vários partidos, seria ótimo, tá? Outra coisa, você está falando do Sabará hoje está no Republicano, está lá ajudando o Tarcísio, tá? O PTB já se colocou à disposição para ajudar o Tarcísio, eu já tive conversas avançadas nesse sentido. Então, qual é o problema? O que você tem contra o Sabará? Qual é o problema? Ele está lá ajudando, você vai ficar fazendo gracinha? É isso? Eu também não tenho procuração para defender ele, mas eu acho estranho você botar um risquinho vermelho lá, entendeu? O Ricardo Salles tem a mesma origem do Sabará. É um conservador liberal que saiu fora do Novo, porque o Novo era esquerda para ele. Para esse pessoal, eles são mais à direita do que o Novo. Então, eles foram embora. Qual o problema? Qual o problema? Hoje eles estão apoiando o presidente. O Sabará vai estar ajudando a campanha do Tarcísio. Qual o problema? Não estou entendendo essa ranço todo. Chega de querer plantar discórdia, tá bom? E outra coisa, se você tiver que checar as informações, você tem contato, você checa, tá? Não é pegar recorte de jornal e publicar como se fosse verdade. Não é pegar o que sai no jornal e dar isso como uma grande descoberta de um grande dossiê, tá? Presta atenção para fazer as coisas direito. Ou então tira aquele termo jornalista do seu perfil lá, porque jornalista não faz isso. Jornalista não faz dossiêzinho sem olhar, sem checar a fonte, nem sem ouvir de quem você está falando. Você está falando de mim? Ouça o que eu tenho a dizer. Não seja medroso, tá? Abre esse canal como jornalista. Vários jornalistas abrem o canal deles para mim, vem aqui fazer entrevista comigo. Você não é jornalista? Por que o Globo liga para me entrevistar? Por que o Metrópole liga para me entrevistar? Por que a Folha liga para me entrevistar? Até jornalista de esquerda liga para me entrevistar e você se diz jornalista e fica publicando recorte de jornal e não quer ouvir? Que tipo de jornalismo é esse? Quem te ensinou isso aí? Ou então tira o nome jornalismo ali do seu perfil, cara. Fala lá, youtuber, recortador de texto. É isso, pô. Desde quando você virou fiscal de ideologia dos outros ou de pensamento dos outros? Você nunca conseguiu fazer uma entrevista, ou um debate, ou um Q&A que seja, para entender. Agora, quem me conhece, quem sabe onde eu moro, quem sabe o que eu faço, quem tem meu telefone e me liga e fala comigo, sabe o que eu sou. Sabe? E tá aí dando testemunho a meu respeito. Agora, quem sabe de você? Quem sabe o que você é? Eu nasci num lar de direita. Meu pai e meu tio foram do Mackenzie. Durante a Revolução de 64, eles estavam lá na rua, carregando a bandeira na passeata da Família com Deus pela Liberdade, contra o comunismo. E você? Você nasceu num lar de direita? O que sua família fazia? Conta para nós, da onde você tirou os seus pensamentos. Eu sei contar exatamente da onde eu tirei o que eu penso. O meu desenvolvimento de pensamento, como eu desenvolvi minhas ideias. Eu sei debater sobre isso, falar sobre isso. Eu não sou de mentira. Eu não quero dizer que você seja, mas eu quero dizer que eu não sou. Eu quero que você, ou alguém que esteja aí acreditando em você, que me ponha à prova. Tenha uma conversa profunda comigo para ver o que eu penso. Em vez de ficar de piadinha, super conservador. Cara, isso aí meu filho de 11 anos faz melhor que isso. Cara. Você consegue ser melhor que isso? Porque aqui eu sentei com jornalistas de várias matizes, que o cara teve conversa profunda comigo de pensamento conservador ou liberal, ou esquerda ou direita, e você só sabe fazer isso. Então vai me dizer que você é o grande nome do jornalismo, que não consegue aprofundar nada e fica de piadinha? Que isso, cara? Cresce. Presumindo não ser mais uma daquelas fofocas sem pé nem cabeça dos antas. Ele tá usando um antagonista. Não, vamos fingir que não é uma fofoca. Um antagonista. O relato abaixo, se verdadeiro, ilustra bem o tipo de fria que os candidatos alinhados a Bolsonaro terão pela frente aqui em São Paulo, caso ingressem no PL. Com o PP não seria diferente. Mas se vir pro PTB... É isso aí, é isso mesmo. Tanto que aconteceu, Kim. O pessoal tudo filiou no PL. O que aconteceu semana passada no PL? Um evento de 7 deputados de estaduais, mais 3 ou 4 federais, em Suzano, para dar o apoio ao Rodrigo Garcia. E quem me ligou chateado foi deputados bolsonaristas que tinham filiado no PL, justamente chateado com isso. Isso aí que você está tirando sarro,
né, porque foi publicado. Não interessa ser o antagonista ou não. O antagonista ouviu lá de alguém, eu estava ouvindo isso de pessoas. Tanto que foi verdade que aconteceu. O PL hoje tem uma dissidência apoiando o Rodrigo Garcia. Tem lá uma dissidência apoiando o Rodrigo Garcia, sim. Tem lá 7 deputados. Fizeram evento aqui. Então, qual é o problema? Você está realmente mostrando uma coisa que você está querendo denegrir porque é dos Antas? Os Antas fazem um monte de fofoca mesmo. Às vezes mente pra caramba. Só que, neste caso, eu estou dizendo, presumindo que seja verdade, ilustra o tipo de problema, quer dizer, tanto que teve problema. Isso é um problema. Tem deputados hoje, bolsonaristas, que eu conheço aqui de São Paulo, da Lesp, que estão bem chateados, bem ofendidos com isso que está acontecendo. Entendeu? Desses apoios diretos ao Rodrigo Garcia. Isso foi avisado. Então, qual é o problema? É o contrário. Você está, na verdade, dizendo que foi um aviso correto que eu dei. Então, eu acho que você foi mal nisso aí que você falou, porque você deu razão para mim. Com filiação ao PL, Jair Bolsonaro poderá ter de apoiar Rodrigo Garcia, candidato de João Dória ao governo de São Paulo. Bolsonaro tem que apoiar Rodrigo Garcia? Fofoca ou não fofoca? Lá atrás parecia ser fofoca, né? Hoje, aconteceu. O Bolsonaro não está apoiando o Rodrigo Garcia, nós sabemos. Mas o PL tem deputados apoiando o Rodrigo Garcia. Quase metade da bancada estadual está apoiando o Rodrigo Garcia. A bancada, acho que são 16, se não me engano, são 7, né? Apoiando o Rodrigo Garcia. Então, qual o problema de falar isso? É verdade, é real. Tá lá, saiu na imprensa. Teve um evento em Suzano. Entendeu? Agora, e outra coisa. O Tarcísio não foi para o PL. Você investigou por que ele não foi para o PL? Porque o pedido foi para que ele fosse para o PL. Você investigou? Você foi procurar saber por que ele não foi para o PL? Porque ali eu falei PL nem PP. Né? Nem PL nem PP. Para onde o Tarcísio foi? Para o Republicanos. Tá? E se ele não tivesse acertado no Republicanos, só ia sobrar o PTB para ele ir. Né? Mas ele acertou lá no Republicanos, o Sabará também está lá. Então, você não quis saber por que ele não foi para o PP? Ele não confiou que o PP ia ser firme com ele. Né? Ele não confiou que o PL, ia ser firme com ele. Tá? Então, essa tua fala aí, essa tua fala que envelheceu. Tá bom? Centro, Alckmin, centro, Alckmin, né? Centro, o centro do Lula, né? O vice do Lula. Ex-PSDB que se posicionou movendo-se ao centro e que infelizmente ainda possui voto, principalmente no interior. Sendo direita, ainda sem candidato oficial, aguardando o presidente indicar o seu. Agora eu pergunto, deve o PTB, hoje centro-direita, não era super conservador? Agora é centro-direita, entrar no cenário e tratar todos como inimigos nesse próximo pleito? Olha a mesma história, né? Trata todo mundo como inimigo? Não é todo mundo inimigo, é um adversário circunstancial. Meio óbvio como Boulos e Dória devem ser tratados. Mas como tratar Alckmin? Bom, de novo essa história de Alckmin, sobre o que eu coloquei lá em 8 de agosto, que foi semanas após eu assumir o PTB. Eu estava apenas fazendo um mapa de como eu enxergava dentro do espectro político, todo mundo ali. Entre esquerda, centro-esquerda, centro-direita. E sim, eu botei o PTB como centro-direita porque a gente não chegou na direita ainda. Eu não sou louco de dizer que eu já estou onde a gente queria estar. Não. O PTB era um partido que não tinha identificação ideológica com a direita, foi direcionado para andar à direita, então quando você sai do centro e anda para a direita, você passa pela centro-direita. É onde estamos hoje. Tá? Não é onde eu quero chegar, mas é onde estamos. Então eu estava apenas sendo realista. Tá bom, Kim Paim? Ali eu estou identificando o PTB como estando em centro-direita, porque é um partido que era de centro, que a gente está virando para a direita. Já expliquei isso diversas vezes também, mas você gosta de fazer gracinha. Então, está respondido. Em relação ao Alckmin, naquela época ele era pré-candidato, falava-se nele como candidato ao governo, como ele estava se distanciando do Dória, e falava-se que ele ia sair do PSDB e ir para o PSD, então eu identifiquei ele como centro ali, porque tinha que botar ele à direita de Dória e à direita de Boulos, só. Mas não significa que ele é de direita, nem nada. E apenas, naquele momento eu estava chegando no partido e pessoas dos outros partidos estavam ligando para fazer contatos. Tá? Eu conheci dirigentes de todos os partidos, tive conversa com dirigentes de todos os partidos, menos os de esquerda, mas os partidos de centro, tive conversas como dirigente, sim. Eles ligam às vezes para pedir, para liberar um vereador, para liberar uma pessoa, um suplente e tal. Conversei com gente do PSD, do Kassab, com pessoas dirigentes, conversei com pessoas do partido do Márcio França, sim, para
atender pedidos de liberação de vereador, troca de vereador, eu te dou um vereador de uma cidade, você me dá em outra, desfilia, filia. Esse tipo de coisa. É normal entre partidos, tá? Uma pessoa, o cara quer ir para um partido e você libera ele em troca de te liberar alguém do partido dele, etc e tal. Então, esse tipo de coisa, de ter conversa, de aproximação, eu tive com outros dirigentes também. Isso não é apoio, não é defesa, tá? Então, aí isso foi pego por vocês em alguma matéria e distorcido para dizer isso, que vai apoiar, vai apoiar. Nunca falei isso e eu desafio você a dizer, achar algum lugar onde eu disse que ia apoiar algum desses nomes, Alckmin, quem mais você falou aí? Márcio França, não, Márcio França porque eu tive uma conversa com ele no avião, indo para Brasília. E a gente ficou falando, falando do Dória. Só. Isso significa o que isso aí? Que vai coligar, que vai apoiar, que vai não sei o quê? Não, só na tua cabeça. E você gosta de fazer gracinha, eu sei. Entendeu? É isso. E inclusive essa análise aqui, se você não entendeu o que eu estava tentando desenhar, como alguém que estava chegando naquele momento, tentando desenhar uma linhazinha, né? Direita, centro-direita, centro-esquerda, e colocando cada um ali, entendeu? E nesse momento, naquele momento, era como eu enxergava. Depois o Alckmin virou para a esquerda, deu uma virada lá para o Lula, né? Que foi surpresa até para pessoas que trabalharam com o Alckmin, por exemplo, como o Ricardo Salles. O Ricardo Salles trabalhou com o Alckmin. E ele me falou que ele ficou surpreso com essa virada que o Alckmin deu para a esquerda desse jeito. Porque ele conheceu de perto o Alckmin e ele disse que o Alckmin não era esse radical que ele virou. Então, o que eu vou fazer? Também nunca pensei em coligar e fazer apoio a ele. Tá bom? O que está escrito lá na matéria não significou apoiar nem nada. Então, deixando claro. Agora, eu quero aproveitar que nós terminamos de falar sobre as tuas pataquadas desse teu vídeo, né, desse vídeo do Kim Paim, para deixar bem claro. Eu sou empresário, entrei para ajudar desde 2014, quando eu vi que o PT tinha ganho uma reeleição da Dilma, que foi muito estranha para mim, que nós entendemos que ela não deveria continuar no governo, porque ela estava, não era correto ela estar ali, né, cometendo crime de responsabilidade e uma eleição que para mim tinha alguma coisa estranha. Então a gente se organizou, ajudamos sim, nunca pedi nada para ninguém, conheci o Bolsonaro depois disso, depois que eu iniciei minha trajetória como ativista, e nesse momento a gente entendeu que o Bolsonaro era o que mais se alinhava com todos os nossos anseios, e até hoje é assim, tá? Mesmo o Bolsonaro tendo que ceder para o centro em muita coisa, ele continua sendo o que mais se alinha com nossos anseios, tá? Então eu apoiei ele sem pedir nada em troca, nunca pedi nada em troca, não preciso, não quero, tá? Eu deixei claro, nunca fui nem na transição, tá? Quando o pessoal foi lá na transição, me convidar, vem aqui no CCBB em Brasília, eu nunca pus o pé na transição, eu não queria nem que achasse que eu queria cargo. Eu faço isso por idealismo, é como se fosse um dever cívico, uma filantropia, algo assim. E que quem me conhece sabe muito bem, Kim Paim, tá? Inclusive, se em algum momento lá, quando eu te conheci, antes de você virar isso aí que você virou, você precisasse de ajuda, por algum motivo pessoal, eu seria provavelmente o cara que te ajudaria, né? Se precisasse de alguma coisa pessoal, como muita gente às vezes aparece com problema familiar, problema médico, de saúde, eu tento ajudar quando eu posso. Então, nesse momento, só para terminar de contar, nós ajudamos a campanha do presidente. Eu nunca não conhecia ele, nunca tive amizade com o Bolsonaro e nunca tive na lista de pessoas, nem de contato, nem o contato telefônico dele eu tenho. Tá? A única pessoa que eu tenho contato na família Bolsonaro hoje, e o contato é remoto ainda, é o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque eu cheguei mais próximo dele quando eu assumi a tesouraria do PSL em 2019. Aí eu trabalhei próximo dele, então a gente manteve uma relação, uma certa amizade, porém também não tenho contato diário com ele. Não circulo Brasília atrás de nada, não peço, nunca pedi cargo para ninguém, nunca pedi favor para ninguém. Quero deixar bem claro, o meu trabalho continuou como ativista até que em 2020 eu fui, desde 2019 fui perseguido pela essa turma do Luciano Ayan, a turma que inventou essa narrativa contra mim de gabinete do ódio, tá? Porque
com três quebras de sigilo, 2 buscas e apreensões, já está bem claro que eu não pauto ninguém, que eu não pago ninguém para difamar ninguém, ou para falar mal de alguém, ou para disseminar notícia contra ninguém, entendeu? Nem falsa nem verdadeira, não pago ninguém para disseminar nada, já está bem claro isso, tá? Então, se existe alguém fazendo isso, não sou eu, isso está bem claro. Fiquei 1 ano, 2 nessa perseguição, e em 2021, 2020 mesmo, o Roberto Jefferson, com a ideia de colocar o PTB para a direita, me pediu para assumir São Paulo. Eu falei, eu não posso agora, que eu estou lidando com um negócio de Supremo, com inquérito, eu quero esperar passar essa fase de ficar respondendo essas investigações. E aí, quando arquivou aquele inquérito do Antidemocráticos lá, e que, obviamente, que não encontrou nada, né, a meu respeito para me indiciar, que eu já sabia que não ia encontrar, mas no momento que arquivou, o Roberto falou assim, você quer assumir o PTB agora em São Paulo? Eu falei, em que condições? Eu falei, você toca, as condições que ele me deu foi o seguinte, você toca tudo, você tem liberdade completa para montar o diretório e para colocar na linha que você achar que deve. Então ele não me colocou nem numa posição de prestar contas a ele, né? O que eu tinha que fazer era seguir o estatuto, e isso eu estou fazendo, o estatuto é conservador, entendeu? O único compromisso que eu tenho no PTB é seguir o estatuto, que é conservador, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então, tendo esse como único compromisso, eu assumi o PTB e com liberdade para montar a executiva de pessoas de confiança minha, entendeu? Que é o sonho dos conservadores, ter um partido para a gente tentar pelo menos colocar. O PTB tinha muitos diretórios ligados ao PT, ligados à esquerda. Não estava gravando? Perdão. O PTB tinha muitos diretórios em São Paulo ligados à esquerda, a gente derrubou diretórios, tá? E estamos exigindo que as pessoas não coliguem com a esquerda nem com o PSDB. Isso é verdade, tá? Você pode perguntar para qualquer um do PTB. Qualquer pessoa que a gente está subindo ou colocando em comando de cidades aí, pode dizer isso para você. Depois disso, a gente começou a montar o partido e fizemos o que foi possível. Não tivemos ajuda de ninguém. Tá? O PTB chegou a se aproximar para trazer o Bolsonaro, não deu certo, ele não veio, teve seus motivos, foi para outro partido. Nós, ali, como você viu bem, nós avisamos que não ia ser fácil em outros partidos, e está sendo claro, é verdade isso, as pessoas estão vendo. É só você perguntar para o Tarcísio por que ele não foi para o PL. Se fosse tão fácil, ele estava lá no PL. Não foi fácil, a diretriz era para ir para o PL. Os deputados do Bolsonaro, todos receberam diretriz para ir para o PL. Estão todos lá no PL e já tem muitos deles chateados porque já teve uma divisão no PL agora. Foi só fechar a janela, apareceu ali uma turma que já pulou no colo do Rodrigo Garcia. Uma turma de 7, 8, sei lá, mais 3 ou 4 federais? Mas isso não é uma coisa que jamais aconteceria no PTB, isso eu posso dizer. Entendeu? Por quê? Porque o PTB tem resolução clara, escrita e assinada para que não pode apoiar o PSDB e não pode apoiar partidos do Foro de São Paulo. Então, não teria como alguém filiado ao PTB anunciar apoio ao Rodrigo Garcia, que é do PSDB. Entendeu? Então, é isso. Se ele quer esconder isso, você nunca falou sobre isso, né, Kim Paim? Então, eu vou falar. Eu vou falar e vou pedir para quem assistir esse vídeo compartilhar com todo mundo, pois isso é verdade. E eu já disse diversas vezes, me chame aí no teu canal, me entreviste aí no teu canal e me faça todas as perguntas que você quiser. Essas coisas que você pôs no vídeo aí, joga na minha cara, Kim Paim. Não, você não faz. Você faz videozinho dando risadinha, recortadinho, mas me ouvir ao vivo, você não quer. Por quê? Por que você tem medo de me ouvir ao vivo, Kim Paim? Qual o problema? Você tem medo? Você não me pareceu uma pessoa covarde quando a gente conversava por telefone. Qual é o problema que você tem agora que você não quer fazer ao vivo? Ai, você é candidato, não quero te dar espaço. Não sou candidato a nada. Não sou candidato. Não estou candidato a cargo eletivo. Então vieram pedir para eu ser senador aqui em São Paulo. Eu falei, não quero. Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer. Tá? Agora, não preciso de espaço seu para me lançar para nada. Eu quero ser confrontado com tudo isso que você andou falando aí de mim. E eu quero responder ao vivo, sem corte. E você não teve coragem até hoje de fazer isso. Então eu vou terminar esse vídeo com um desafio a você, Kim Paim. Eu te desafio. Eu, Otávio Facuri, desafio você. Se você for jornalista, que você diz que é, e tiver algum compromisso com a verdade, abra o seu canal ao vivo e faça qualquer pergunta para mim.
Você pode pegar todos os que você falou nesse vídeo e jogar de novo na minha cara. Ou outras coisas. Faça-as. Eu não vou me furtar a responder nenhuma delas. Você está entendendo? Porque eu sou homem e eu não sou covarde. Ok? Faça isso se você for assim também. Agora, se não for, você vai ficar dando risadinha aí, ficar publicando recorte, vai continuar fazendo. Mas tua credibilidade está em xeque agora. Ok? Obrigado a todos.